Ian, por que no fim dos anos 80 e antes da queda do Muro de Berlim, parecia que quem morava do lado comunista queria fugir de lá? Do lado comunista, eu imagino que deve estar falando da Alemanha Oriental, né? A Alemanha Oriental tem uma série de problemas, gente. A gente não pode dizer que o socialismo foi experimentado ao longo do século XX da mesma forma em todos os lugares. Isso é uma tremenda de uma ingenuidade, porque a gente está falando de sociedades brutalmente diferentes, que vêm de lugares diferentes, que atingiram essa etapa de maneira diferente, em momentos diferentes da história. Então, a Alemanha Oriental, ela era uma experiência socialista que não obteve esse caráter da mesma maneira, por exemplo, que a União Soviética, ou mesmo a Albânia, que era próxima. A União Soviética passou por uma revolução de uma organização gigantesca da classe trabalhadora. Eles se organizaram em partidos, em soviéticos, por isso que o nome é soviético, né? Soviéticos eram conselhos operários, que depois se transformaram em conselhos operários, operários, camponeses e soldados. Ou seja, a classe trabalhadora se organizou no campo, na cidade e com forças armadas. Uhum. Eles fundaram a Guarda Vermelha, tomaram o estado de assalto, refundaram o exército, como o Exército Vermelho. A Alemanha tinha passado pela Segunda Guerra, a Alemanha estava destruída, a Alemanha tinha um problema sério, que a maior parte das pessoas que atuavam no estado eram nazistas, tá? Nazistas. E como a Alemanha Oriental e Berlim Oriental, né, porque Berlim foi uma disputa, se tornaram uma experiência socialista. Não foi através de uma revolução organizando a classe trabalhadora, mas foi através da implementação de uma república democrática. Foi de cima para baixo. Foi meio de cima para baixo. Então era a República Democrática da Alemanha. O que aconteceu? Depois da Segunda Guerra, quando a União Soviética vai entrando em direção à Alemanha, eles vão derrubando os governos fascistas e os estados ficam basicamente acéfalos. Então, várias repúblicas democráticas, Hungria, Romênia, Polônia, são fundadas e são experiências socialistas que partem de fundação de repúblicas democráticas, que não partem de uma luta de classes encarniçada com a classe trabalhadora tomando esse estado com uma força gigantesca de um partido de vanguarda, sabe? É resultado da guerra. Não era um resultado da guerra. Muito contrário. Você tem uma população, me corrija se eu estiver enganado, você tem uma população famélica. Com certeza. Morreu metade da família, todo mundo destroçado, e o único jeito de você conseguir montar o país de novo é dando ordens. E não só e isso. E o pessoal puto, porque nem fala minha língua, nem faz não sei o quê. Foi muito pior que isso, porque o que aconteceu? Quando dividiram a Alemanha, né, a Alemanha ela foi dividida meio na força também. Os ex-aliados dividiram na força, só que do lado que ficou sob a administração da União Soviética, a coisa foi muito diferente. No lado dos aliados, se anistiou nazista pra cacete, começou um investimento, tipo um plano Marshall muito louco lá pra desenvolver. O que os soviéticos fizeram com o lado alemão? Eles expurgaram 70% do funcionalismo público. Tipo, o cara tinha, em 6 graus de ligação com o nazismo, o cara tava fora. Lá foi realmente depuração de verdade, demorou anos. E até porque ficava sem gente, né? Ficaram sem gente pra gerenciar o Estado, real. E uma coisa que isso a gente tem que falar pra falar da Alemanha Oriental. Os soviéticos não deixaram barato. Os soviéticos fizeram a Alemanha pagar pelo estrago. Então a Alemanha teve que pagar porque os nazistas mataram mais de 22 milhões de eslavos, gente. Os soviéticos falaram, agora que a gente entrou na Alemanha, a Alemanha vai pagar pelo que fez. Então a Alemanha tinha que exportar um monte de coisa para a União Soviética para reconstruir a União Soviética. 5 milhões de prédios foram derrubados pelos nazistas na União Soviética. Então, eles não deixaram barato também. O desenvolvimento da Alemanha Oriental não é só explicado por cada lado investiu no seu lado para fazer uma espécie de jogada. A União Soviética não deixou barato. Eles cobraram caro. Então, a experiência... Isso ia atrasar mais ainda. Atrasou pra caralho. Reerguer... A galera que viveu na Alemanha Oriental... Porque tem um cara muito interessante, eu esqueci o nome dele, que ele é um cara que fugiu dos Estados Unidos pra Alemanha Oriental. Ele era comunista. E aí ele sabia que ia ser perseguido na Guerra Fria e fugiu pra Alemanha Oriental. Teve isso do outro lado também, né? Ele falou, os primeiros anos foram anos de muita carestia. Justamente porque a União Soviética falou, vocês vão pagar pelo que vocês fizeram. Boa parte dessa população aqui apoiou o partido nazista e vai pagar pelo que fez. E a gente também tem muito exemplo de Berlim, que é um exemplo bizarro também. Berlim, né? Uma cidade no meio do nada, É. dividida ao meio. Não, o lado ocidental virou uma ilha, O lado né? ocidental virou uma ilha. Ficou um enclave ali no meio da Alemanha tem que dividir Oriental. a capital. O que eles fizeram? Os aliados cederam parte do território em troca de Berlim. É. Então, aí, caso vocês não saibam, Berlim passou quase 15 anos da fundação, né, da divisão, sem muro. É. Então, uma coisa que era muito comum, as pessoas viviam no lado oriental e trabalhavam no lado ocidental. O muro é erigido num momento muito particular da União Soviética. Caso vocês não saibam, a União Soviética passa por uma mudança de linha na década de 50. O Stalin morre em 53. Em 53, a União Soviética dá um cavalo de pau e começa a entrar em marcha reacelerada.
A restauração da propriedade privada, da economia de mercado, começa nessa época. E esse período é o que a gente chama de revisionismo soviético. Os soviéticos entram numa linha muito, muito ruim, muito pobre, muito rebaixada, que vai culminar, inclusive, na queda da União Soviética. Já a galera, na década de 50, tá falando, isso aqui é o começo do fim. Profético, sabe? Por que resolveram fazer essa virada? Não foi uma escolha, foi uma questão, foi um resultado também da guerra. Durante a guerra, a mortandade na União Soviética foi brutal. Brutal. Sim. Então a Foram União os que Soviética... mais perderam soldados, etc, etc. Infraestrutura Por N e tal. questões, Porque os alemães, os nazistas, eles não só entravam conquistando, eles entravam matando. Porque a ideia era o Lebensraum, era o espaço vital. Sim. Era limpar da raça ruim e ocupar com a raça boa. Por isso que o Mengele tinha uma obsessão com gêmeos. Porque ele queria povoar a terra de arianos mais gente. rápido possível, né? E aí a União Soviética perde muitos dos seus principais quadros comunistas e um problema seríssimo que acontece é as forças armadas soviéticas começam a adquirir uma autonomia política que eles não tinham antes. Então o que acontece? Acontece um verdadeiro golpe militar na União Soviética em 56. Os militares adquirem autonomia e tomam poder com tanque na rua, gente. Com protesto, tá? Foi com brutalidade. A troca de linha, esse cavalo de pau, foi um golpe das Forças Armadas que haviam adquirido autonomia depois do desenlace e da destruição da Segunda Guerra Mundial. É uma mistura de erro de formato da União Soviética com os resultados da brutalidade da Segunda Guerra. A gente tem que aprender com essa experiência. Uma das coisas que a gente aprende é como lidar com forças armadas em experiências socialistas. Isso é uma coisa importante, sabe? Quando a gente tem essa troca de linha, aí eles começam a tratar a Alemanha Oriental e a Berlim Oriental de maneira diferente. Em 61 eles constroem o muro. Então a gente pode dizer que o muro é um resultado do próprio revisionismo. Sim. Que era uma União Soviética em declínio, que começou a tratar os países da sua zona de influência como periferia do sistema. Então era aquela coisa, se industrializava a União Soviética, Cuba exportava açúcar. E laranja. E laranja. Ruim. Que eu conversei com um cara da Alemanha Oriental e ele falou que era horrível as laranjas de Cuba. E Não era o só único isso. país tropical que... Era o único. Que coisa, então era o único que dava pra Então, receber. de verdade, a União Soviética explorava Cuba. Porque a União Soviética nunca se... Essa União Soviética, a Revolução Cubana acontece depois do revisionismo começar a entrar em voga, né? Cuba se alia à União Soviética por necessidade histórica. Então eu não... Que os Estados Unidos deu uma banana pra eles. Não tinha o que fazer, sabe? Eu acho que não foi um erro de Cuba. Mas teve consequências. Foi uma falta de opção de Cuba. Total né? falta de opção. Não teve jeito. A O consequência... Fidel tentou. Aquela entrevista que ele dá em Washington lá, depois que ele ganhou a Revolução lá, não sei o quê, que Sim. ele falou, nós somos inimigos, nós somos Isso logo em inimigos dos 59. Estados Unidos, não vamos falar com eles. Só que aí eles queriam, tipo... praticamente fuder tudo de novo, eles falaram, não, que parte do vamos ter autonomia vocês não entenderam. E aí eles forçaram a barra e a União Soviética Porque entrou... o Fidel não era socialista, né? A Antes princípio. não, o Fidel se É. tornou um marxista-leninista com processo. O Che era. O Che era marxista sim, já. é. Mas o Fidel, ele era um nacionalista revolucionário e começou a se tornar um marxista com o processo revolucionário cubano, né? Mas a Cuba era um dos países que estava na zona de influência da União Soviética e, de verdade, Cuba exportava açúcar e comprava industrializado. Sim. Né? Então, Era isso, tratado como periferia total, mesmo. era uma relação de periferia e isso a gente dá o nome de social imperialismo, que era o imperialismo da zona de influência da União Soviética. A Alemanha Oriental passou pelo mesmo processo. Então a Alemanha Oriental ela começa também a entrar num declínio econômico justamente por conta dessa dinâmica de social imperialismo, junto com a falta de apoio político, justamente por não ter sido uma experiência socialista que foi adquirida por meio de uma revolução e que tão pouco buscou construir um partido popular. O partido era impopular e foi se tornando mais impopular com o tempo. E aí é que acontece, a Stasi começa a ficar mais violenta, a espionagem começa a ficar pior. Por que eles impediam tanto as pessoas de circular? Por que eles impediam... Tipo, dentro dos países socialistas você podia viajar tranquilo. Mas por que eles impediam tanto as pessoas de saírem da Alemanha Oriental? Por causa da escassez de mão de obra. Então, eles não queriam perder a mão de obra para a pessoa indo para o outro lado e conseguindo um emprego em outro lugar. Só que isso era feito com coerção. E isso é uma linha totalmente errada. E a gente não gosta dessa linha, de verdade. A gente realmente acha que a Alemanha Oriental entrou em declínio justamente por conta da linha rebaixada da União Soviética e por conta das circunstâncias históricas nas quais ela se tornou socialista. Aí você entende que eu tô falando há sei lá quanto tempo para explicar quais são as circunstâncias que levaram a Alemanha Oriental a ter um desenvolvimento menor do que a Alemanha Ocidental, que recebia uma quantidade gigantesca de investimento,
para fazer frente à experiência socialista do Oriente. Isso era uma recurso da Guerra Fria. Exato, é isso que eu ia falar. A palavra Guerra Fria foi a primeira vez que você usou. E é isso que é uma coisa interessante, porque tudo isso meio que também entra, né? Talvez... Eu não estava falando do lado ocidental. A mudança de postura da União Soviética não tem uma relação com a Guerra Fria também? Tipo, talvez, eu não sei como é que era o governo anterior, que talvez não tivesse se preocupando muito com esse tipo de coisa, não sei. Não importa tanto a causa, mas teve uma mudança no efeito, definitivamente. E aí a mudança de postura da União Soviética começou a ficar cada vez mais branda em relação ao imperialismo. A ponto de que a gente chega na década de 80... Eles começaram a fazer isso, né, também. Mas... Até porque a herança russa, né, era um império russo, né? Os caras não conquistaram o território deles, né? Os czares lá não conquistaram o território deles na base do abraço. Mas também, eu não tô né? dizendo que a gente tem que diferenciar uma coisa. Social imperialismo e imperialismo são coisas diferentes. Porque o imperialismo, ele é um desenlace de uma etapa do capitalismo. E, por bem ou por mal, a União Soviética não era capitalista. Ela não era administrada a partir da lógica do capital privado. Por que a gente chama de social imperialismo? Justamente por criar uma relação de centro e periferia. Mas imperialismo não é só isso. Imperialismo tem uma série de... O imperialismo capitalista tem uma série de outros elementos que são importantes. Por exemplo, a exportação de capital para a exploração de mão de obra. É uma dinâmica diferente. Não estou dizendo que um é melhor, outro é pior. São dinâmicas diferentes, né? O que acontece também? Durante o Gorbachev, que foi o último secretário-geral, aí, de fato, na perestroika, ele fala: nós não vamos ficar no caminho de nenhum avanço da Europa e dos Estados Unidos. Os caras, no lugar de falar de colonialismo, eles começam a trocar para vínculo histórico. A França tem vínculo histórico com a Argélia. A França tem vínculo histórico com o Senegal. O Gorbachev usa esse vocabulário na perestroika. É nesse momento que vocês veem as pessoas muito, muito putas na Berlim Oriental, tá? Muito. Só que a questão é, aí o muro cai, aí o país se reunifica de novo. E acontece um efeito muito curioso. Claro que o país era menos desenvolvido. A gente está falando da União Soviética, que estava destruída, investindo num lugar, né, na zona de influência, e os Estados Unidos, que passou intocado na guerra. Os Estados Unidos não foi palco de guerra. Perdeu quase nada. Não perdeu nada, inclusive se tornou hegemon global por causa da destruição da guerra. Justamente por não ter Ele nem ia entrar na guerra. Entrou tarde Ele pra entrou caralho. porque os japoneses bombardearam Pearl Harbor lá, senão ele ia entrar, Exato. ele ia ficar lá vendendo arma. Então, a gente não pode equalizar as coisas, né? Não só a União Soviética estava destruída, como ela fez a Berlim Oriental pagar pelo que fez, sabe? Então, e aí a gente chega na década de 80, quando o muro cai, aí acontece uma coisa muito interessante. Mesmo com o socialismo muito rebaixado, tem certas coisas que a Alemanha Oriental conseguia fornecer que são impossíveis no capitalismo. Eu dou 2 exemplos, pleno emprego e plena moradia. De uma certa forma, na Alemanha Oriental, existia pleno emprego. Não existia desemprego, ninguém estava desempregado, sabe? E todo mundo tinha casa e casa barata, sabe? O que acontece? Meio que, eu tô sendo anedótico, mas a galera chega e fala assim: eu quero morar aqui, beleza, o aluguel é 80% do seu salário. Cara, como assim aluguel? O que é aluguel? O what is aluguel, sabe? E aí começa a rolar um efeito para mitigar o efeito das pessoas dizendo: nós queremos o socialismo, não o socialismo que era o da Berlim Oriental, da Alemanha Oriental, mas queremos o socialismo. Aí, o que acontece? Eles começam a financiar movimentos neonazi. Essa é a razão pela qual, na Alemanha Oriental, existe um maior número de organizações neonazi. Porque, para conter os movimentos que tinham boas memórias, ou que querem um socialismo que fosse diferente, né, mas que tinham vínculos já com o socialismo real e tal, para conter esses movimentos de trabalhadores, começa a se financiar a maior difusão da bomba socialista que existe na história, que é o fascismo. Mas, Ian, deixa eu fazer uma pergunta sincera contigo. O leste europeu hoje é onde mais tem nazista. Essa razão. Ainda que você tenha muito nazista na Alemanha, não só oriental. Não, nem se compara com o leste europeu. Ainda que você tenha muito nazista na França. Tipo, o leste europeu não se compara. Assim, a minha experiência é muito pequena nesse sentido, né? Quando eu fui pra Polônia, e talvez a Camila também tenha visto isso, né? Eu tava no processo de dessovietização da Polônia, no sentido de tirar as estátuas, né? Que nem fazer o Castelo Branco aqui, que não querem mais chamar Castelo Branco, tava tentando... Tirar a placa. Tirar a placa, os caras estavam mudando o nome dos prédios públicos pra não ficar nada... Reabilitando nazista. Nada com o soviético. Essa parte eu não sabia, mas sim, enfim, eles estavam só pra fazer esse tipo de coisa. Mas aí eu fico pensando uma coisa. Tipo assim, o comunismo, eu sei, em cada lugar que ele foi tentado, né, as experiências foram tentadas, cada um foi de um jeito. Mas a princípio o comunismo, até onde eu sei, ele é internacionalista, Total, ele não é 100%, nacionalista. 100%.
Só que quando você tem uma ingerência russa em cima da Polônia, por exemplo, de cima para baixo, que nem você falou, essas coisas todas, a população que não teve muita escolha tem a tendência de falar, esses caras nem polonês são. Isso não gera uma sensação nacionalista da própria população contra esse tipo de coisa? Por que eu tenho que aprender russo? Por que eu tenho que estar aqui com essa coisa? Por que os soviéticos Ninguém tinha que mandando? aprender russo, tem esse detalhe, pelo menos. Mas era uma língua administrativa em vários aspectos e tal, não sei o quê, né? Na Hungria também, quando eu fui pra Hungria, os caras falavam a mesma coisa também, enfim. Por que, assim, será que isso também não pode ter gerado uma facilidade para movimentos nacionalistas, que a gente sabe que o movimento nacionalista acaba flertando, né? Tipo, não gostamos dos soviéticos, somos nacionalistas. Opa, pera lá. Sabe, tipo, isso será que já também não dá uma 100%. adubada no terreno ali pra O lugar- facilitar... Onde a gente vê isso de maneira explícita é na Ucrânia. Isso, a Ucrânia, A Ucrânia ótimo é um exemplo exemplo. muito bom disso, porque a Ucrânia é um dos lugares no qual esse sentimento foi adubado a partir disso. Principalmente porque a Ucrânia fez parte do Império Russo e da União Soviética. Então o sentimento que se fomenta na Ucrânia para causar essa balcanização local, essa divisão, é dizendo que os russos sempre foram os algozes dos ucranianos, que os ucranianos são uma civilização completamente apartada da Rússia, que eles não têm absolutamente nada a ver e que eles são inclusive muito mais brancos e muito mais evoluídos, tá? O que acontece é que a gente vê junto com isso quais são os interesses do Império Estadunidense, porque na guerra da Ucrânia tá evidente, né, gente? Sim. Esse sentimento chauvinista que é fomentado pelos Estados Unidos é para expandir a OTAN em cima da... Isso tá evidente. E esses sentimentos de balcanização não é à toa que chama balcanização. Onde é que ficam os Balcãs? A Croácia... Na Europa do Leste. é. Esses movimentos nacionalistas justamente pegaram esse sentimento de olha o que os soviéticos fizeram com vocês. Os soviéticos tinham uma relação de periferia de verdade, eu não tô negando isso é fato, sabe? E a gente tem que ser crítico a esse período da União Soviética pra não cometer os mesmos erros no futuro, de fato, sabe? É aquele negócio que a Ucrânia era fazenda da União Soviética e... Enfim, Isso tem uma questão, uma parcela de verdade e uma parcela de mentira. Porque a Ucrânia era dentro da União Soviética. porque Então ela fazia parte do Império É. Russo, né? Então ela tava... Ela era... Não era uma república separada. E depois da Revolução, ela fez parte da União Soviética. O Bloco do Leste estava fora da União Soviética, estava na zona de influência da Tava União Soviética. pior ainda. Era outra relação, era bem diferente. Mas esse sentimento foi fomentado. Eu dou um exemplo. Já me perguntaram o seguinte: tá, eles tiveram socialismo por muito tempo, e aí por que depois que o capitalismo foi restaurado, essa população não se revoltou e queria a restauração do socialismo? Por que a gente não vê isso? Bom, isso aconteceu. E aconteceu muito. Eu dou exemplo em alguns países. A Albânia foi um país socialista muito interessante. Muito interessante. E na Albânia foi diferente, por exemplo, do que você falou, na Hungria, na Polônia e na Alemanha Oriental. Na Albânia nós tivemos partido, nós tivemos organização das massas trabalhadoras. Veio de baixo pra Veio cima. de baixo para cima. A revolução foi feita pelos trabalhadores camponeses, operários e soldados. Na Albânia, quando o socialismo foi destruído, a população se revoltou muito. Muito. Na Albânia tinha protesto atrás de protesto atrás de protesto. E quando teve as primeiras eleições com muitos partidos, os comunistas ganharam de lavada. De lavada. Os comunistas deram um baile. O que aconteceu? O imperialismo entrou e usou uma coisa que é um método muito comum e que foi usado no Brasil. Esse partido é corrupto, rouba dinheiro público. Começou a usar a cartada da corrupção para que esses partidos para realmente abrir a brecha para tomar um golpe mesmo. Isso aconteceu em outro país do Bloco do Leste, que foi a Bulgária. Depois do fim do socialismo na Bulgária, os comunistas começaram a ganhar eleição atrás de eleição. E aí o Império falou o quê? A gente precisa conter isso aqui. Tá errado, vocês estão jogando o jogo errado. E aí, desculpa atrás de desculpa para dar golpe e derrubar as pessoas que tinham algum vínculo com esse passado. E uma das maneiras de fazer com que isso seja permanente é com esse sentimento chauvinista de... O que é o chauvinismo? Eu não tô explicando, né? O chauvinismo é um sentimento nacionalista que não é só meu país é grande, mas meu país é o melhor de todos. Uhum. Então o chauvinismo, ele fala assim, a pessoa que tá do lado de lá da fronteira é inferior a mim. Aqui é muito melhor. Existe chauvinismo brasileiro contra bolivianos. Os brasileiros são muito mais evoluídos que os bolivianos. Os bolivianos são selvagens. O chauvinismo existe nos Estados Unidos contra mexicanos. Chauvinismo é esse Até sentimento... contra canadense. Pior que sim. É. O chauvinismo é esse sentimento nacionalista que é quase etnonacionalista. É um sentimento de minha nação é a melhor de todas e ela deve ser separada por ser melhor de todas. Sim. E nós devemos impedir o estrangeiro de entrar em contato com a gente. O que isso estimula? Estimula rixas locais que são aproveitadas pelo imperialismo para entrar rasgando. E isso aconteceu na Ucrânia, é um exemplo, nossa, explícito, assim, tanto que deu em guerra, né? Então,
novamente, uma resposta, mas porque eu quis dar uma resposta qualificada, eu dei uma volta do cacete. Vou dar uma dica pra pessoa que perguntou. Se você não conhece o canal Filosofia Vermelha do camarada Glauber Ataíde, o camarada Glauber Ataíde mora na Alemanha. Ele é um marxista-leninista, um grande camarada, ele é doutor em filosofia e ele fala muito sobre a realidade da Alemanha Oriental. Ele entrevista pessoas que moraram lá, ele estudou lá, ele tem acesso inclusive aos documentos no original. Então se você quiser ver um balanço crítico da Alemanha Oriental, o canal do Glauber Ataíde Filosofia Vermelha é o melhor que tem. E só mais uma evidência anedótica, é muito engraçado quando você vai conversar com esses caras que moraram nesses países. O meu irmão mora em Zagreb, você vai perguntar pra população de lá, eles falam assim, e aí, era melhor antes ou agora? Aí ele assim, agora é muito melhor. Não, mas agora você paga aluguel. Ele não, antes eu tinha casa, mas agora é muito melhor. Aí você fica assim, ó, cara, o que você tá falando? Não, mas agora se eu quiser ter uma casa melhor, eu posso ter. Não, mas você não tem casa. Antes você tinha casa. Não, mas agora é melhor, porque agora existe a possibilidade de morar nesse bairro Ideologia. que não existia antes, que é um bairro que tem casas muito maiores. Ô Emílio, será que isso daí não vai? Porque você tem uma gama de fatores, além do habitacional, que acabam fazendo com que a pessoa enxergue... Eu acho que é muito mais uma imposição de valores do que uma gama Tem de as duas, fatores. eu concordo com o Pirula, tem duas coisas. Existiu sim muitos problemas que as pessoas sentiram. Sim, sem dúvida. Mas existe também, há 30 anos, um domínio ideológico que é monotonal, sabe? Sim. As pessoas há 30 anos estão só consumindo a ideia de que nós chegamos no fim da história e agora o liberalismo econômico vai emancipar a humanidade e vai promover todo o desenvolvimento, né? E tem uma coisa que eu tava falando, que também, acho que foi na minha última live que eu perguntei, que o pessoal perguntou sobre o lance sobre o Rio Grande do Sul. Eu falei assim, prevenção não dá voto. Então, se você vacina todo mundo, a doença some. E aí, as pessoas passam a achar que a vacina é inútil. Por quê? Porque eu nunca vi a doença. Então, o que eu entendo às vezes é que muitas pessoas estão reclamando de coisas que não tem ou que tem, porque o cenário que se desenhava era ruim e qualquer tipo de prevenção a uma coisa ruim, ela é invisível. Eu entendo. Porque a pessoa... Então, assim, é uma falha de visão da pessoa muitas vezes, ou às vezes é uma visão, ou às vezes é uma visão incompleta. Mas não dá pra você julgar uma massa de gente de pensar assim, porque inclusive também é aquilo. Eu falo com meu vizinho, que também tem a mesma percepção. Falo com meu amigo, que também tem a mesma percepção. Falo com meu filho, também tem a mesma percepção. Na escola dele também. De repente você constrói um inconsciente coletivo de que, pô, por que tá todo mundo vacinando? Né? Eu tô dando o exemplo da vacina porque ele é mais visível, mais palpável. Mas, tipo, eu acho que às vezes o que acontece também com as pessoas, essa percepção, ela não precisa necessariamente... Eu não vou nem dizer que ela não é inculcada por fora, mas tô falando que o substrato já tá ali, ele é muito fácil. Posso dar um exemplo histórico disso? Desculpa, Emílio, Não, só que essa que deixa é isso? boa. Nós temos um problema sério com experiências socialistas, que é o problema geracional. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo de Cuba. As pessoas que passaram pela Revolução Cubana viram as suas vidas aumentarem de qualidade de maneira vertiginosa. Sim, passaram de um regime brutal para terem terra pela primeira vez na vida, sabe? Agora a gente tá vendo gerações cubanas que não sabem mais o que não é ter casa, que não sabem mais o que é passar fome, que não sabem mais o que é não ter emprego. Então são pessoas que estão sendo seduzidas pelo canto da sereia do consumismo, do dólar, da maior, entre aspas, liberdade. A gente teve isso aqui, várias pessoas jovens que ficaram falando lá, votar no Bolsonaro, o caralho a quatro, eram pessoas que falaram, vivi a vida inteira no governo do PT, quero outro governo. Eles não pegaram o desemprego do Fernando Henrique. Eu entendo o ponto de vocês. A grande questão é, você tem esse momento da população cubana falando, eu tenho casa, isso não é mais uma questão, agora eu quero ter calça jeans para dar um exemplo mais tosco. Mas a população da Croácia já passou 30 anos, ele já não tem casa de novo. Entende o meu ponto? O cara, ele viveu um mundo em que todo mundo tinha casa, quando o regime acabou, cada um ganhou a sua casa. Eles ganharam o título. Eles ganharam o título da casa. Aí veio a especulação imobiliária convencendo ele do seguinte: vende a sua casa que você vai conseguir comprar outra. Aí o cara vendeu a casa dele, não conseguiu comprar outra. Hoje ele tem 70 anos, ele não tem onde morar, o sistema de saúde tá uma bosta, ele tem que pagar escola pro neto dele, porque o filho dele não consegue pagar.
E mesmo assim, ele ainda olha para esse sistema por uma questão de propaganda externa e ele fala, mas ainda é melhor porque existe a possibilidade agora de eu comprar a casa na praia. Mas amigo, você nunca vai comprar a casa na praia. E ele viveu a realidade. E isso tá tendo um revés agora. Hoje em dia, na Europa do Leste, tem o maior número de pessoas que diziam antes era bem melhor. Por conta da precarização do trabalho que tá avançando lá. Sim. Então mesmo aí, por Tá isso que a gente ficando muito ruim. Tá horrível. Nossa, a Europa do Leste tá numa Tá crise horrível, tá filha mesmo, da puta, tá mesmo. assim. E isso a gente fala isso. O pior dos socialismos é melhor do que o melhor dos capitalismos. Porque justamente o melhor dos capitalismos gera ainda uma desigualdade, uma concentração de renda, uma brutalidade com guerra, com invasão, com expansão de base militar, que é terrível. Sim. E aí, mesmo que esse socialismo do Bloco do Leste fosse rebaixado, porque era, a gente tem que saber também o que a gente tá almejando. Lógico. Ele ainda conseguia, foi o que eu falei da Alemanha Oriental, fornecer coisas que o capitalismo nunca sonharia em fornecer. Sim. Porque não faz parte do sistema interno. Mas Ian, tem casa, saúde e educação pra todo mundo. O que mais precisa ter? Qual que é aquele maluco falando então, de Cuba? ele era- Não, ele tem- fala, só tem três Só tem coisas três que funcionam em Cuba. Moradia, Moradia, segurança. e saúde. E saúde. Aí você fica assim, Não ó, foi o cara que te xingou, não? Não, Não, não não foi é. o Pavinato, foi Ah, o não. outro.